Alô, alô! Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a TV vai acabar? A televisão como a gente conhece hoje, ela vai sumir? As empresas de televisão aberta e por assinatura vão fechar as portas? Vai virar tudo streaming? Se isso acontecer, o que vai ser de nós, narradores esportivos? Esse vídeo é uma reflexão e ao mesmo tempo uma leitura de mercado para você que está começando a pensar no que será do nosso futuro. Eu sou Marcelo Duó, narrador da Rede TV, da Band News FM. Vamos conversar? Seguinte, esse final de semana a Globo fez 60 anos, né? E, pô, muita festa e tal. A televisão no Brasil se confunde muito com a história da TV Globo, né? Não é a única, mas sempre foi a maior e ditou tudo o que a gente faz, principalmente na nossa área de narração esportiva, embora ela não seja predominante em termos de talentos nesse sentido. A TV Globo nasceu em 65, antes dela já havia a TV Tupi, a TV Record, e tem aquele clichê, né, que as pessoas sempre falaram, quando a televisão nasceu, todo mundo falou que o rádio ia acabar, e o rádio está aí até hoje. Então, quando a internet surgiu, a internet vai acabar com a televisão. E a televisão está aí até hoje, com formatos diferentes. E a televisão, a gente vai falar disso em breve essa semana aqui no canal, na nossa live do Caçapa na quarta-feira. A narração esportiva na televisão ela passou por muitas transformações, muitas. O jeito de fazer, eu acho que existe até hoje um certo choque de gerações na avaliação do trabalho da narração esportiva, porque mudou muito o jeito e quem é das antigas não gosta muito do jeito atual e acho que até por causa de uma transformação na nossa sociedade, isso se refletiu também no nosso trabalho e, de certa maneira, transformou também a forma de narrar. Mas as perguntas que eu fiz no começo desse vídeo, vamos responder já, né? Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Já deixo aqui um pedido para vocês, deixar o like no vídeo se você gostou. Se você não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema, mas deixa esse sinal aí para fortalecer o nosso canal, por favor. Inscreva-se no nosso canal e, por favor, se gostar, compartilhe nosso conteúdo. Depois, no finalzinho, eu vou chamar umas perguntas aqui, porque eu quero também saber a sua opinião, tá bom? A televisão vai acabar? Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é a televisão hoje. Quando a televisão começou, ela era um aparelho. O que eu quero dizer com isso? Só existia o rádio e o jornal. De repente apareceu uma caixa de um tubo, uma caixa quadradona com um tubo enorme, uma tela e projetava-se uma imagem ali. Isso mudou a forma das pessoas consumirem conteúdo, tá? E isso se transformou também para o esporte, porque antes as pessoas ou elas iam ao campo de futebol, para falar de futebol que é o nosso esporte mais comum, ou elas iam ao campo ver o jogo e ouvir o jogo, para que alguém descrevesse, legendasse aquela imagem que ela estava vendo no campo, ou ela imaginava o jogo a partir da narração de rádio. Quando aparece a televisão primeiro ela aparece em preto e branco. Mas ali tem uma imagem e um locutor precisa dar significado àquilo, contexto. Então, criou-se ali uma linguagem, a partir do Raul Tabajara, principalmente, tal. Mas isso trouxe uma certa revolução. Legal. Essa tela, esse aparelho foi se transformando numa linguagem de consumo. E a partir dos anos 90 ela ganhou expansão com o sinal por assinatura. Então antes você só tinha o ar e agora você tinha o cabo e uma possibilidade de ter mais canais. Então você ainda tinha a TV por tubo, aquele mesmo aparelho, só que você tinha agora diferentes formas de consumir esse sinal e uma oferta um pouquinho maior. E a narração vem, nesse sentido de mercado para os narradores,
aumentando, né? Porque antes era só o rádio, passou a ser também a televisão, poucos canais. Com a TV por assinatura, mais canais, canais específicos, uma certa segmentação e um pouco mais de trabalho. Note, qualquer mercado de trabalho ou qualquer mercado, você comprar um suporte de celular, se só existisse esse suporte de celular no mundo todo, se só houvesse, perdão, esse tipo de suporte, ele custaria muito caro, porque ele seria único, tá? Muito bem. Guarda essa informação. Você tinha um mercado, você tinha aí 3 emissoras de televisão, no máximo, que faziam esporte, 4, e talvez 20 narradores de televisão no país inteiro, com projeção nacional, com uma concentração de recursos de publicidade para aquilo que era a grande audiência do Brasil, a televisão, anos 80, 70, 80 e depois 90 com a TV por assinatura. Então os profissionais de narração esportiva ganharam muita grana. Quando o rádio foi soberano, a mesma coisa. Você tinha poucas grandes redes de rádio fazendo futebol, mas elas pagavam muito bem, né, para os seus profissionais. Legal. Nos anos 2000, 2010, 2000, um pouquinho antes, né, vem a internet cabeada, e aí começam as primeiras experiências com a imagem via internet. Então você tinha antes um aparelho. Esse aparelho virou um sinal, porque você tinha várias formas de distribuir esse sinal agora, 2, né? Pelo ar, pelo cabo. E aí vem a internet que explode essa forma de consumir imagem que se completa com o celular, com a chegada das telas menores, celular, tablet, o smartphone. E hoje a gente vê uma explosão do consumo esportivo em uma tela. Antes era um aparelho. Passou a ser um sinal. E hoje é uma tela. Então o que antes era uma coisa diversificada, porque você usava a televisão, ou você usava o rádio é mais portátil, então vai no carro, tinha o Walkman e tal. Hoje você tem todos os meios num único aparelho. Você tem tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, nesse sentido, você tem a imagem do jogo. Você pode, se quiser, se você não tiver como pagar a imagem do jogo, você vai num canal no YouTube, vai ter alguém narrando, uma rádio ou uma web rádio. Então, hoje multiplicou exponencialmente as vagas de trabalho para o narrador esportivo numa mídia que tende a se convergir. Tende a convergir, melhor dizendo. Né? Não existe esse C aí. Porque tá tudo agora aqui. E isso aqui você leva para qualquer canto. O que muda para a gente? Num primeiro ponto, a televisão vai acabar? Não vai acabar. Ela vai se transformar, já está se transformando. Como o rádio já não é mais rádio. O rádio está no YouTube. Todas as grandes emissoras. As pessoas veem a gente trabalhar hoje. Antigamente não via. Hoje o locutor esportivo, ele saiu de uma voz para uma celebridade nacional, Galvão, Luciano, né? Nomes conhecidos no país inteiro, você sabe quem é, passou a ser hoje um cara que você interage, você xinga ele, você critica, você elogia, você está próximo dele. Você percebe como a nossa profissional foi perdendo o valor nesse sentido? Nós tivemos uma época, e o Galvão talvez foi aquele que soube melhor usar essa época de glamorização da profissão, e não é muito por ele, não. Hoje eu discordo um pouco dessa teoria. Ele, na verdade, só aproveitou o momento de mercado. O mercado é assim. Quanto menos disponibilidade de um produto, mais caro ele é. Quanto mais disponibilidade de um produto,
mais barato ele é. E hoje a gente vive uma troca de gerações, né? A gente tem uma galera mais nova chegando, já acostumada com a internet. A última geração de transição é a minha, que veio do analógico para o digital, né? Tá com um pé lá, um pé aqui. A gente tem uma galera mais jovem, Fux, por exemplo, um exemplo, né? Tem as meninas, que agora chegaram para narrar também. Então, é um mercado que tem muito mais vaga, mas também tem muito mais gente no momento em que, por estar mais disponível, a profissão tem menos valor. Então, os salários astronômicos que esses caras ganharam não existirão mais. Alguns vão se destacar, como em qualquer lugar, setor de atividade. Esses caras vão ganhar mais. E a galera vai ter uma profissão como qualquer outra. O narrador esportivo ele vai deixar de ser uma narração, uma profissão diferente que transforma a gente em cara famoso, em estrela. Se esse é o seu objetivo, esqueça. Porque a TV já está se transformando, ela já está baixando todos os seus custos e ela já está cada vez mais aqui dentro. Vem a TV 3.0 aí, que nada mais é do que transformar a tela da televisão numa tela gigante de computador que você pode interagir ali. Que eu tenho dúvidas se vai substituir de alguma maneira os aparelhos que a gente já tem hoje aqui, celular, né? O streaming é uma realidade, o brasileiro já se acostumou a usar. E pra gente como narrador fica esse questionamento de mercado, né? São mais vagas, o mercado está mais concorrido, paga-se menos, e aí você vai precisar se diferenciar para conseguir um bom contrato, para ter uma carreira longeva, para você ser percebido nesse mercado de várias empresas, de um cenário que daqui a pouco você não vai mais diferenciar o que é rádio, o que é TV, o que é streaming. Porque o que muda é só o sinal, a forma de receber. E a forma de receber nesse aparelho aqui é a internet. E as pessoas todas no mundo têm isso aqui. E aqui tem tudo. Você não precisa ter um rádio, uma TV e isso aqui. Você pode ter só isso aqui. Então, é para onde vai. Como dizia Cacá Fernando, quando foi meu professor em 2004, a supermídia vai ser tudo uma coisa só. E cada um vai oferecer um serviço. Quem não tem os direitos de transmissão em imagem, transmite o talento do seu narrador, de se comunicar ali via internet, contar o jogo para as pessoas. E as televisões vão se digladiar pelos eventos esportivos, como já acontece. E elas vão ter que se adaptar para estar numa realidade em que a publicidade também já mudou. E por isso o dinheiro disponível no mercado já não é mais o mesmo também. É um dinheiro pulverizado, não mais concentrado, e cabe a gente buscar essa grana, muitas vezes de várias maneiras, como eu faço desde sempre, trabalhando em mais de um lugar e em mais de uma mídia. Rádio, televisão, TV, internet e tal, para você estar presente nesse mercado que exige isso da gente. Essa versatilidade e essa boa presença em vários segmentos para que você continue construindo a sua carreira e consiga viver da narração esportiva, tá bom? Esse vídeo não é um pessimismo, não. Pelo contrário, eu estou dizendo para você a real e como você pode fazer para continuar navegando nesse mar um pouco mais revolto, tá bom? Conheça a Liga dos Narradores, lá tem isso e muito mais para você que está começando, para você que já faz, para você que está precisando de um rumo na narração esportiva. O QR Code está aí, o link na descrição está aqui também, é só chegar. Obrigado pela companhia, não esquece, deixa o like, comente aí o que você pensa do futuro da narração esportiva dentro da televisão, se a TV vai acabar, se não vai, o que você pensa disso tudo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.